mas menos provável. Gente, agora eu vou chamar aqui o Rodrigo Lins, que é jornalista, um grande prazer tê-lo aqui com a gente, que está aí aparecendo várias vezes aí nas TVs, contando para todo mundo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Ele fala com a gente diretamente da Flórida, que foi o de ontem, né? A gente vai debater aí um pouquinho sobre, principalmente, a questão do voto latino. Muita gente está perguntando, né? Caramba, muitos latinos votaram. E aí, Rodrigo? Olá, querido, boa noite, tudo bem? Tudo e com você? Conseguindo sobreviver nessa apuração que não termina, né? Essa eleição, meu Deus. E eu estava falando aqui que se a gente tinha aí alguma perspectiva de marasmo, né? Porque estavam falando que Nevada só ia voltar a ter resultado amanhã, a Procuradora-Geral do Estado falou que não, que já que o Estado é tão decisivo, vai voltar a contar agora e tinha que ser Nevada, lá no outro canto do país, né? Só para cá ficar bem tarde. Para o fuso horário ficar mais tarde. Mas olha, parabéns aí pelo seu trabalho, pela sua cobertura. Eu realmente fico acompanhando aqui as notícias na imprensa americana. Aí vira e mexe, eu vou lá e você já atualizou. Eu falo, meu Deus, ele tá uma tecla SAP. Literalmente, né? Assim, fazendo acompanhamento real time. Vou Muito te legal mostrar, esse ó, eu tô olhando trabalho. para você e no fundo tem aqui, ó, a NBC passando. Bom, que bom esse trabalho que você está fazendo. Realmente, acho que muitos brasileiros, não por outra razão, o seu canal aqui cresceu tanto nesse período, porque você realmente está fazendo esse trabalho muito bem feito. Aqui na Flórida, como é que a gente ontem, até tarde da noite, ficamos de falar, não deu certo, mas o que a gente acompanhou foi, eu cheguei a comentar ontem meu dia de apuração aqui na Flórida. Foi um choque muito grande, porque eu acompanhei desde o West Palm Beach, fui a Miami e fui subindo e andei todo o estado até Tallahassee, que é a capital. E aí o que eu percebi, conversei com muitos latinos porto-riquenhos, latinos cubanos, venezuelanos e brasileiros, e a maioria desses latinos me considerou o voto ali, apresentou o voto dizendo que ia votar no Biden. E aí a gente, na hora de fato, a Mila Burns até comentou ontem que isso pode ser um efeito, né? Que as pessoas, por vergonha de dizer que vão votar no Trump, acabaram votando no Biden. Para a gente ter uma ideia, hoje saiu uma pesquisa muito bem atual, falando que 55% dos votos de cubanos americanos foram para Trump. Só 30% dos porto-riquenhos votaram no Trump e 48% dos outros latinos, ou seja, venezuelanos e brasileiros e todos mais aí que têm a autorização para votar, foram pro Trump. Então, o que a gente percebe? Essa era uma avaliação que eu vinha fazendo já desde o início da cobertura aqui na Flórida, que os porto-riquenhos não conseguiram se livrar do ressentimento aí com a questão do furacão Maria. Ontem quase todos que eu conversei falaram muito isso, que o Trump não agiu corretamente com Porto Rico na hora de recompor o estado ali, né, e ajudar as famílias com a passagem do furacão Maria que devastou Porto Rico. E por outro lado, os latinos, aí, os brasileiros cresceram essa margem de votação no Trump. Muitas famílias brasileiras que estão aqui votaram no Trump e consideram o Trump realmente o melhor para a economia. Sim, eu vi muito, pelo menos aqui acompanhando a apuração da NBC, que eu fiquei bem focado na NBC hoje. Eu vi também comentarem muito sobre o apelo de Donald Trump nas suas propagandas, no discurso de tentar taxar Biden também como socialista, né? Parece que isso teve algum efeito ali, né? Porque lembrando que a comunidade cubana, ela é uma comunidade que ou tem pais que saíram de Cuba para a Flórida, ou são cubanos que foram para os Estados Unidos e que têm enfim, um certo pavor da palavra socialismo. Né? E aí, por mais que seja bem questionável se Biden é uma figura socialista ou não, a gente teve ali, isso afetou de alguma forma essa comunidade, né? Sim, com certeza. O que eu percebi também, entrevistando algumas famílias, é que os pais eram mais republicanos, mas os filhos tendiam a ser mais democratas. E ontem tinha muita campanha na hora, né, no dia de votação, muita gente na rua, muito idoso, muito latino. E o que eu percebi foi exatamente isso, que havia dentro da próprio núcleo familiar ali uma divisão, né, entre pais e avós que votavam mais republicano e filhos que tendiam a votar mais democrata. Eu acho que isso fez toda a diferença aqui. O Trump ganhou muito mais votos aqui na Flórida do que se esperava da comunidade latina. E também eu acho que a plataforma democrata focou muito aqui na Flórida na questão da pandemia.
mas o interesse do latino, de modo geral, aqui na Flórida, estava na recuperação econômica. Tem muito latino que empreende aqui. Então, foi um acerto da campanha de Donald Trump aqui no estado. Por isso pode ser uma justificativa do aumento de votos dele aqui. Um outro trabalho que a campanha do Trump fez, muito presente aqui com as igrejas, né? Em geral, o Trump tem um apoio muito maciço ali nos latinos que são evangélicos, até pelas bandeiras que o Trump defende aí contra o aborto, enfim, uma série de assuntos que muita gente da comunidade latina que é mais evangélica vai com o Trump e vota nele por isso. Mas tem uma questão muito interessante, né? Eu estava falando aqui no início da live que é uma percepção geral dos analistas que a gente nessa reta final agora, óbvio, gente, tudo pode acontecer, mas existe uma avaliação geral de que Joe Biden é o grande favorito para se tornar presidente, visto os resultados recentes que a gente teve. Né? Se isso se concretizar, vai ser a primeira vez desde 1992, se eu não me engano, que um presidente é eleito sem ter a Flórida. Né? A Flórida está acostumada a ir em ser o estado que elege presidente dos Estados Unidos, assim como Ohio. Né? Ohio também é outro estado que foi para Donald Trump. Se Biden se tornar presidente, vai ser a primeira vez desde 64 que em Ohio não vai ganhar um democrata. Mas você acha que existe alguma avaliação assim da Flórida está se tornando um estado mais republicano e menos swing state? Sim, exatamente. A gente teve nos últimos anos um aumento expressivo de vistos, como a gente falou na nossa live sobre imigração. Aumentou muito o número de vistos concedidos para profissionais estrangeiros virem residir aqui nos Estados Unidos. Nos brasileiros, por exemplo, aumentou muito aqui a presença na Flórida, que é o estado que o brasileiro mais gosta de vir, Miami, Orlando, as cidades aqui, né, da Flórida, até pelo clima. Então, esses brasileiros que chegaram a, sei lá, pouco mais de 10 anos para cá, já vieram documentados, já conseguiram sua cidadania e conseguiram votar nesse pleito. Muitos que não conseguiram agora vão conseguir na próxima eleição. Então, o que eu acho é que o estado realmente esse brasileiro que já está vindo para cá documentado, que já tem uma ideia contra o PT, que já saiu do Brasil com esse pensamento, infelizmente ele já vem para cá carregado com essas ideologias e esse medo da retórica do comunismo aí né, enfim, que se carrega, e aí eles vêm para cá e aplicam aqui esse ideário de votação aí, vão conseguir engrossar pelo menos vão conseguir engrossar aí o apoio ao Partido Republicano na próxima eleição. Nessa eleição a gente já viu um pouco do que vai ser na próxima eleição. Eu acredito que sim, a Flórida vai tender a ser um pouco mais republicana porque aumentou a presença de imigrantes aqui, recém-chegados de Venezuela, de Cuba e do Brasil, que tem esse receio dos Estados Unidos se transformarem num país socialista. Caramba, é aquela história, né? A dança das cadeiras dos estados, enquanto né, a gente vê alguns estados republicanos se tornando mais democrata, Arizona, por exemplo, que já tem muito tempo que não vota no democrata, a gente vê também outros que vão mais ao lado republicano. Mas, Rodrigo, queria aproveitar aqui, para também a gente não ficar muito tempo, porque eu sei que você já teve um dia muito longo, queria focar aqui numa questão que eu acho que está todo mundo querendo saber também, que a gente está vendo... Recentemente, eu vi um vídeo hoje de manifestantes pró-Trump em Detroit tentando entrar num local de apuração, né, fazendo força num portão de local de apuração. Vi manifestação já na Filadélfia, né, com cartazes não ao golpe, todo voto tem que ser contado. A gente sabe que essa eleição ela foi muito forte nisso, né? A gente amanheceu com a Casa Branca toda fechada, né, por grades. Nas grandes cidades a gente viu tapumes por todas elas, protegendo lojas com medo da violência. Agora que a gente está chegando num momento final, um possível momento final, até porque muita coisa pode acontecer, Donald Trump está falando de judicializar o processo, mas enfim, que a gente pode chegar no momento da mídia anunciar um vencedor. Como que está o clima aí nos Estados Unidos? Está um clima de tensão? As pessoas estão com medo de gerar violência pelas cidades, de ter manifestações. A gente sabe também que aí nos Estados Unidos tem um outro problema, que muita gente está armada na rua, né? Então, no momento desse de exaltação, de polarização tão grande, as pessoas estão com medo do que pode vir aí, por aí? Sim, e ainda mais esse ano que aumentou o número né, a venda de armas de fogo aqui nos Estados Unidos. Aqui na Flórida, o estoque de armas chegou a acabar.
em vários momentos do ano, e era um ano de pandemia, ou seja, as pessoas compraram mais armas num ano de pandemia em que elas deveriam estar em casa, né? Então, infelizmente, o que a gente percebe aqui, primeiro é uma revolta das redes sociais, muitos brasileiros brigando, porque uns votam no Trump, outros votaram no Biden, muita gente brigando aqui na rede social, polarizando esse cenário, mas muita gente também já levando isso para as ruas, né? Aqui em Orlando, especificamente, a gente tem muitas famílias, é uma cidade mais familiar, então a gente acredita que o protesto ele não vai acontecer, se acontecer, com tanta força. Mas em um condado como Miami-Dade, por exemplo, que usualmente era democrata e que agora deu a vitória para o Trump, esses protestos podem sim acontecer. Miami já se prepara, algumas cidades maiores já estão se preparando ali na estrutura de segurança para tentar, e eu vi isso desde ontem, muitos policiais nas ruas, muita gente tentando já controlar esse cenário de caos. A Flórida usualmente não é um estado que tem essa presença mais violenta nas ruas, porque, como eu disse, é um estado que tem população um pouco mais velha, mais familiar, mas com certeza, se nos outros estados americanos esse cenário de guerra civil, por assim dizer, acontecer, a Flórida vai seguir e pode ser que aconteça algum tipo de violência aqui também. E, Rodrigo, agora sim, para a gente ir finalizando, o que você acha que o pessoal que está aí ansioso, porque eu sei que o pessoal está ansioso, essa é a terceira live que eu faço hoje e tem 500 pessoas assistindo até agora, então é porque o povo está ansioso também, eu tô mal conseguindo dormir de ontem para hoje, todo mundo quer saber o resultado dessa eleição, que a única coisa é que Biden e Trump concordam, né? A eleição mais importante da história moderna dos Estados Unidos. O que você acha qual é a dica que você dá para as pessoas que estão aqui no Brasil acompanhando? O que você acha que são quais são os detalhes, você acha, dessa apuração aí que podem virar? Por exemplo, alguma coisa que pode acontecer em Nevada, ou alguma tendência que tem na Pensilvânia, enfim, algo que você acha que é o foco ali das pessoas verem agora nesse final? Bom, a gente sabe que aritmeticamente, né, por uma questão numérica, o Biden vai ser eleito. É muito difícil que o Trump consiga reverter esse cenário. E óbvio que se ele judicializa a questão, aí vão entrar outros critérios, porque cada estado apresenta um critério de votação. Mas o que a gente sabe é que aritmeticamente falando sobre a questão dos votos, o Biden vai ser eleito, o Trump não vai conseguir essa virada. É o que os analistas estão falando aqui nos Estados Unidos, de modo geral. Alguns analistas políticos bem conceituados têm defendido essa tese. O que eu acho que para o Brasil tem que ficar, hoje eu passei o dia recebendo mensagem de amigos, de jornalistas, de muita gente falando como é que tá aí, como é que tá aí. O que eu acho que essa eleição americana vai mostrar para o Brasil esse ano, independente do resultado, é o que a gente vai viver no Brasil daqui 2 anos. Né? Então a gente precisa agora já começar a olhar, e eu acho que quem é engajado politicamente, quem precisa fazer, cada voto vai contar. Eu acho que a gente está vendo agora aqui nos Estados Unidos, você até falou ontem, né, muito sobre essa coisa de cada voto importa, vote to vote. Então, assim, eu acho que isso é uma questão que no Brasil vai funcionar e daqui 2 anos a gente vai ver acontecer aí. Então, as pessoas que realmente querem e pretendem fazer uma diferença, pretendem votar diferente, ou que pretendem continuar seguindo, apoiando o atual governo, já tem que começar a ver esse cenário como um cenário de visão de futuro aí, né? Porque possivelmente é o que a gente vai passar no Brasil daqui 2 anos. Sim, com certeza. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, sempre disponível para você aqui. Eu falei, meu Deus, estou cansado, Pedro, mas vamos lá, estou com você até o final. Ah, Pedro, deixa eu fazer o merchan do meu livro. Pode fazer, faz o merchan do livro. Quem quiser imigrar legalmente para os Estados Unidos, trazer a carreira profissional, compra o meu livro, Internacionalize-se. É o livro que eu escrevi aqui, eu listo todos os vistos profissionais que o governo americano oferece. Vale a pena, gente, vir legalmente, vir documentado aqui para os Estados Unidos. Vale a pena ler. É isso. Valeu, muito obrigado, Rodrigo. E, gente, vou estar aí acompanhando até cansar, né? Ontem foi até 5 da manhã. Espero que dessa vez eu consiga ter uma noite um pouco maior de sono. Mas se não conseguir, tudo bem, vale a pena. Vamos descobrir aí quem vai ganhar essa eleição. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Até mais, e até querido. breve, que acho que a gente ainda vai ter muito papo aí pra frente.